pessoal, estamos aí de volta aqui em O Tempo Esportes, os canais do YouTube de O Tempo Esportes. Quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, um feliz ano novo para todo mundo. Estamos começando mais uma temporada, começando mais um ano aqui nos canais do YouTube de O Tempo. Começando, claro, mais uma temporada do futebol mineiro, do futebol brasileiro. A gente espera que seja de muito sucesso para nós aqui de Minas, né? De Cruzeiro, Atlético, América, a turma da Série B, da Série C, da Série D. Todo mundo, que seja um ótimo ano para todo mundo, que seu time vença tudo aí, que consiga boas vitórias, consiga o acesso para quem está nas divisões de baixo, os títulos, né, para quem está nas divisões de cima. E vamos que tem muita coisa para a gente analisar aí do que vai ser essa próxima temporada aí, né? O que esperar de Cruzeiro, de Atlético para 2026, as contratações, o mercado, os treinadores. Um vai começar um trabalho, o outro praticamente vai começar também, né? Porque o São Paulo chegou já na reta final aí. Vamos falar tudo isso e muito mais para você aqui em O Tempo Esportes, nessa quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. Rafa Nobre tá na área aí, hein, Rafa? Tudo beleza? Tudo bem, e você, Seabra? Tá bem? Beleza, tá tranquilo? Feliz ano novo pra você. Feliz ano novo também, pra família toda. Obrigado pra todo mundo que nos acompanha também. Mais uma temporada, 2026. Muita saúde, muita paz pra todo mundo. Vamos que vamos. Vamos que vamos, firme e forte. Lucas Maia tá aí também, Lucas. Foi tudo tranquilo, Réveillon? Tudo tranquilo, tamo bem, tamo vivo. Isso aí. Feliz ano novo pra você, pro Rafa, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Tempo Esportes. Um abraço, que seja um 2026 de muita saúde pra todo mundo. Isso aí, de muita saúde, muita paz, muita felicidade, muitos títulos, muitos gols. E vamos que vamos, porque tem muito pra gente analisar aí. Vamos falar sobre o ano do Cruzeiro, como é que vai ser com o Tite. Bom, a gente espera tentar alguma coisa, né, fazer um exercício de futurologia aqui. Como é que vai ser o ano do Galo com o São Paulo, que chegou aí, já pegou o barco andando, tentou alguma coisa. Vamos falar muito sobre isso também. E mais para a reta final do programa, a gente vai falar também sobre a seleção do Campeonato Brasileiro de 2025, eleita pela CBF, e aí a gente vai tentar analisar como é que pode ser a possível temporada de 2026 dessa turma aí. Todos que foram os destaques aí da última temporada. Como é que eles entram nessa temporada que começa hoje? Hoje a temporada não começa, né? O ano começa hoje. Como é que eles entram nesse ano? O que a gente acha que pode acontecer com eles? Fique ligado com a gente aí. Você também vai dando seu palpite aí, o que você acha. Mas antes da gente começar, ô Guimarãezão, deixa o Lélio Gustavo mandar aquele recadão bacana da APAI. O Lélio Gustavo. APAI Diesel, agora de cara nova para você. Você que passa pelo anel rodoviário já deve ter reparado. A loja está mais bonita, visualmente atraente e de coração aberto para receber você, querido cliente. São 5 lojas para atendê-lo, 2 em Belo Horizonte e unidades em Betim, 7 Lagoas e Igarapé. Atendemos toda a linha de veículos diesel, caminhonetes, picapes, vans, ônibus e caminhões. Temos também acessórios para seu veículo e oficina. É novidade que não acaba mais. Ligue agora no 31 3328 3800. 31 3328 3800 e fale com um de nossos especialistas. Acesse também apaiodiesel.com.br e saiba mais. Apaio Diesel, otimizando o seu tempo. Beleza, abraço pro Lélio Gustavo, grande Lelão Metralha, feliz ano novo pro Lélio, pra família toda também, e vamos que vamos com a nossa turma toda aqui pra 2026. Vamos começar falando do Atlético, o Atlético que mudou de treinador do meio do ano pra frente ali, né? O Cuca iniciou a temporada e um trabalho horroroso do Cuca, horroroso, deixou uma terra arrasada, e aí não era a primeira, não era a segunda, não era a terceira opção, mas a torcida trouxe no colo Jorge Sampaoli de volta, segundo trabalho dele no Galo. Conseguiu ali fazer aos trancos e barrancos alguma coisa, terminou o Campeonato Brasileiro lutando contra o rebaixamento, mas né, foi muito aquém da expectativa do torcedor, mas se salvou e acabou sendo vice-campeão da Copa Sul-Americana também, perdendo para o Lanús. E agora em 2026 o Sampaoli vai ter um início de trabalho. Aí ele vai ter um pouco de tempo, porque vale sempre lembrar também, o calendário começa muito antes, né? A gente sempre teve aí a tradição no Brasil do calendário, aí os campeonatos estaduais começarem já na reta final de janeiro, até início de fevereiro às vezes. Esse ano, não. Passando esse final de semana agora, no próximo já tem jogo, já tem Cruzeiro em campo, Atlético, América, todo mundo estreando no Campeonato Mineiro, então a turma vai ter pouquíssimo tempo
para trabalhar desde a volta às atividades, né, Lucas Maia? E o Sampaoli, hein? Amigo, o Sampaoli, que a gente já comentava no programa de hoje, que era de retrospectiva 2025, né, o programa de ontem. Hoje a gente já começa a pensar se o Sampaoli vai manter esse mesmo perfil dele, mais apaixonado, vamos dizer assim, pelo Galo, um perfil de um cara que fala mais sobre o Atlético, do sentimento que tem sobre o Atlético, um perfil de menor energia ali, talvez, à beira do gramado, que muitas vezes é até menos intenso do que outras vezes foi durante a sua carreira, mas um Sampaoli que agora começa a ter um time mais com sua cara. O Atlético tem pouco tempo, né, Seabra, na verdade, nessa janela de transferências para contratar gente, trazer um time mais a cara do Sampaoli. Mas para 2026, a principal diferença do Jorge Sampaoli em relação ao elenco é que agora ele pode montar melhor o time que ele vai treinar em 2026. No ano passado, a gente viu um Atlético que era do técnico Cuca, treinado pelo Jorge Sampaoli. E o Sampaoli teve que fazer mudanças, teve que se virar para fazer o time ser entregue com uma classificação à Sul-Americana e ainda uma derrota numa final duríssima contra o Lanús, né? Dura para o atleticano ver. Agora, em 2026, ele já está à frente do comando ali do futebol no sentido de trazer jogador, de palpitar nas saídas também, e agora vai ter a oportunidade de construir o time dele para 2026, que a gente espera que seja muito melhor do que o desastre que foi 2025. Isso, o Atlético estreia no Campeonato Mineiro, a gente está falando da tabela, o Galo estreia no dia 11 de janeiro já. Olha pra você ver, daqui a 10 dias já tem a estreia do Galo no Campeonato Mineiro, jogando contra o Betim às 4 da tarde na Arena MRV. Ô Rafa, você acompanhou também, claro, né? Você é setorista do Cruzeiro, mas tá sempre antenado, ligado aí também nas coisas do futebol de uma forma geral. O Sampaoli pegou uma terra arrasada e foi que meio que aos trancos e barrancos e conseguiu, né, chegar à final da Copa Sul-Americana e acabou eliminado pelo Cruzeiro ali, não tinha muito jeito de fazer muita coisa. E no Campeonato Brasileiro praticamente lutou contra o rebaixamento. Lutou, né, mas daquele jeito. Mas o que o atleticano espera para 2026 não é só o título do Campeonato Mineiro, que é muito pouco, né? Não, claro que não. Espera ver o time brigar pelos outros títulos que vai disputar também, não só o estadual. Afinal de contas, 2025 foi um ano de título estadual para o Atlético, né? Mas de decepção no final, principalmente pela perda do título da Copa Sul-Americana. O Sampaoli, ele chega para esse momento de decisão de Copa do Brasil, né? Quando o Atlético, quando assume, já tinha perdido o primeiro jogo, aqueles primeiros 2-0 lá na Arena MRV, e depois vai para tentar a recuperação no jogo seguinte, e aí já com o Mineirão lotado, o Cruzeiro numa fase espetacular, era muito difícil de fato a missão do Sampaoli, que acabou não conseguindo naquele momento recuperar ou tentar buscar a desvantagem no placar, mas até encontrou, se não um padrão de jogo, um time mais animado, motivado para devolver ao torcedor pelo menos aquela empolgação que tinha no início do ano. Eu acho que isso foi o principal ponto, né? Ter o torcedor a seu favor, desde a chegada dele, se teve alguém que comprou essa ideia do Sampaoli, foi o torcedor do Atlético, né? E desde o início comprou essa ideia, abraçou o trabalho do Sampaoli, eu acho que isso ajudou muito. Agora 2026 é outro cenário, com ele desde o início, e aí com algumas peças já com o aval dele para essa sequência de ano. Então é claro que a expectativa aumenta e com ela a responsabilidade também. Vamos ver o que consegue entregar o argentino nessa próxima passagem dele com a camisa do Atlético. Ô Lucas, a gente tá falando de início de temporada, o Atlético estreia já daqui a 10 dias, e o Sampaoli vai ter... Ele falou que vai fazer 3 times no Atlético, né? Não sei como é que vai ser essa história aí, mas um deles deve ser para disputar o Campeonato Mineiro, pelo menos esse início, né? Não sei como é que ele vai... A turma se reapresenta, depois vai botar a base para jogar, lembrando que tem copinha nesse meio do caminho aí. Sim. Então só para colocar a base para jogar no Campeonato Mineiro vai ter que selecionar também, né? Porque tem uma galera que vai lá para a Copa São Paulo. Mas o Galo entra, você acha que é uma responsabilidade? A gente estava falando sobre isso ontem, né? De Cruzeiro e Atlético, de serem campeões mineiros, né? Eu acho que os dois entram com obrigação de ser campeão mineiro. Mas como eu perguntei para o Rafa, eu acho que é muito pouco para o Galo, né? Como foi em 2025, ser campeão mineiro, depois perder a final da Copa Sul-Americana, não chegar próximo no Brasileiro e ser eliminado pelo principal rival na Copa do Brasil.
não foi uma boa temporada. Para 2026, o torcedor não espera só um título mineiro, né? Talvez a pressão para ganhar o Mineiro nesse ano seja até maior para o Cruzeiro. Talvez nos últimos anos também foi, mas por motivos diferentes, né? Porque acho que o Atlético, a pressão maior tá pro Sampaoli realmente organizar a casinha. O Cruzeiro tem toda a questão de técnico novo, toda a questão de ter muito tempo sem ganhar. O Atlético, para esse Campeonato Mineiro, acho que tira mesmo o pé, Seabra, porque o Brasileiro também começa em janeiro, vale lembrar, no final de janeiro. E o Atlético não pode vacilar no Brasileirão como fez nos últimos anos e chegar na última rodada correndo risco de rebaixamento. Isso é uma vergonha. Então precisa já começar bem o Campeonato Brasileiro. Já passou por isso 2 anos, né? Já passou 2 anos seguidos sofrendo com isso. Então, o Sampaoli, quando fala de montar 3 times, é até também pela necessidade de manter o ritmo acelerado do Atlético o tempo todo. Vai ter que trocar peças muito. O Sampaoli já é esse técnico de não repetir escalação, de montar equipes diferentes, e para esse ano ele certamente tem 10 dias para montar pelo menos 2 times aí desses 3 que ele falou, para Campeonato Mineiro e depois Brasileiro, que já se inicia. Certamente vamos ver um Atlético com mudanças, rodagem. Não acho que vai começar o Mineiro já com o time todo sub-20, não acho que é assim. Precisa colocar jogadores titulares, precisa colocar jogadores que estão voltando de lesão, precisa testar jogadores que ano passado não estavam indo tão bem. Tem reforço que chegou, que você precisa colocar o cara para entrosar. O Mineiro vai servir muito mais para isso. Por isso acho que a importância do Campeonato Mineiro para o Atlético é nessas primeiras rodadas testar alguns jogadores. E aí pro Campeonato Brasileiro, que já tá batendo na porta também, aí sim começar com o pé direito, para lá na frente ter uma gordura aí para queimar, e até tiver que priorizar um campeonato ou outro, tá numa posição melhor no Campeonato Brasileiro para não sofrer o que sofreu antes. Ô Rafa, você falou sobre pressão, e aí agora eu não captei bem, não lembro, que você falou sobre pressão do Atlético no Campeonato Mineiro, que a pressão vai pra cima. A responsabilidade vai aumentar, né, com relação ao trabalho do Sampaoli. Acho que aumenta? Não digo só no Campeonato Mineiro. Você fala a temporada toda. Sim, porque o Sampaoli chega para um momento em que ele precisava dar equilíbrio pro time do Atlético, né? E agora, com 2026, ele desde o início, com algumas peças, a gente imagina que seria uma indicação dele. É claro que a responsabilidade aumenta, afinal de contas ele vai ser cobrado para isso, né? Por isso, né? Se tem ali jogadores que ele determinou e que ele indicou para que ele pudesse fazer parte do grupo dele, então aí a gente entende que a responsabilidade aumenta também, não digo só para o Campeonato Mineiro, para a sequência da temporada, entendendo que os objetivos serão maiores, então por consequência também a responsabilidade aumenta. Ô Lucas, o fato de o Sampaoli não ter sido a primeira, nem segunda e provavelmente nem terceira opção, e ele foi alçado, né, foi contratado, alçado ao cargo de treinador pela segunda vez no Atlético, na história dele e do Atlético, né, pelo torcedor, né, torcedor que praticamente contratou o Sampaoli, né, que lá dentro a turma não queria, tinha muita resistência, e o torcedor fez pressão, e é o Sampaoli e tal, e ele acabou vindo. Isso você acha que é mais positivo ou negativo em relação ao que o Rafa falou? Imagina que o Sampaoli, vamos pensar no melhor e no pior cenário. Sampaoli é campeão mineiro, dá show, começa bem o brasileiro, acabou, tá tudo resolvido. Mas no pior cenário, começa o Campeonato Brasileiro perdendo para todo mundo, o brasileiro no Mineiro já perde pro Betim de cara, já perde um clássico pro Cruzeiro, começa o brasileiro lá embaixo. O torcedor vai ter mais paciência porque foi o fato de ter colocado ele lá, ou a pressão é a mesma? A paciência do torcedor do Galo já está esgotada faz tempo, né? Com tantas coisas que têm acontecido no Atlético no extracampo, mais os resultados ruins de 2025 e 2024 também. Então, isso aí acumulado já faz o torcedor do Galo estar com a paciência aqui já. Então, certamente, se no Mineiro a coisa desandar, se começar a errar do brasileiro, certamente a pressão aumenta para o Sampaoli. Resta saber se a diretoria do Galo vai comprar mesmo o boi e deixar o Sampaoli ali. Eu até penso, Seabra, que a avaliação do treinador tem que ser pelo trabalho antes que o resultado. Porque se não tá dando resultado, você consegue ajustar alguma coisa ou outra se o trabalho está sendo bem feito e o resultado vem. Agora, a avaliação do dia a dia é diferente. E a questão do Sampaoli, que eu sempre achei, inclusive quando ele foi contratado, uma das críticas que eu tenho ao Sampaoli, é que ele deixa no dia a dia a coisa desandar.
em muitos trabalhos dele. Nos principais, nos últimos anos aí, ele deixou a coisa desandar, seja no Atlético, seja no Flamengo. Chegou um momento que o resultado não estava acontecendo, mas o trabalho também não estava. Lá no Flamengo mesmo ele saiu por causa de uma confusão da comissão técnica, um auxiliar dar um soco num atleta. Isso é absurdo. E aí a avaliação do trabalho é ruim, junta com o resultado ruim, ele sai do time. E em vários outros clubes foi assim. Ele estava no clube, a coisa estava andando, estava caminhando, de repente desgasta a relação com alguém, briga com alguém, o resultado ruim, sai do time. Acho que esse é o ponto negativo do Jorge Sampaoli nos últimos anos. E aí, se ele realmente for o Sampaoli que a gente está vendo, que é um pouco diferente no Atlético, talvez um Campeonato Mineiro nem tão bom assim, começa mais ou menos no Brasileiro, mesmo com a pressão externa, a diretoria mantenha ele porque o trabalho vai tá sendo bem feito. Resta saber mesmo o que a diretoria do Atlético pensou para esse ano, Seabra. Ô, Seabra, agora tem um ponto também, entrando tentando responder um pouquinho da sua pergunta também. Tem que você não falou entrando nessa seara, né? Achei que não ia ficar legal, aí eu não achei nobre da minha parte fazer isso. Muito bom. Então, mas aí respondendo... Começando bem o ano, né? Rapaz, tá torto aqui, muito bom. Arrumar pra você. Entendi. Você vai me fazer perder a resposta aqui, tá? Eu tô perdendo um pensamento aqui, tá? Se você puder deixar eu pensar aqui, eu vou. Por favor, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Mas para poder responsabilizar o Sampaoli, o torcedor do Atlético tem uma fila que ele coloca, acho que outras pessoas na frente, né? E aí, não sei elencar e talvez quem esteja na frente, mas diretoria tá na frente, jogadores estão na frente. O peso de ter perdido a Sul-Americana, eu acho que caiu um pouquinho nas costas dele e tem uma pressão, ou ficou talvez uma mágoa da perda do título por conta de esperar mais do Sampaoli também. Alguma responsabilidade ele teve, claro, com relação à perda do título da Sul-Americana. Mas eu acho que dentro desse cenário aí de responsabilidades, ele talvez esteja no último lugar da fila. Perfeito. Mas eu vou falar com vocês, viu, assim, sinceramente, opinião, o torcedor pediu o Sampaoli, legal, bacana, tá nos braços, perde o Campeonato Mineiro pra ver. Você acha? Assim, não tô dizendo que vai sair, não. Mas tem uma pressão, Mas já começa a buzinação. Não, pode mandar embora, não dá não, tem que ser do torcedor, né, que você fala. Do torcedor. Certamente. Tem uma pressão. E aí vem no que você falou, se a diretoria, se a SAF aí no caso, né, hoje ninguém fala diretoria mais, né, ela fala o dono do clube. Se a SAF também pode simplesmente falar assim, olha, eu trouxe o cara que vocês queriam, agora... Quando ele chegou, foi até isso que eu comentei, né? Eu falei assim, às vezes a impressão que eu tive foi que o Atlético meio que... A diretoria quis tirar um pouco dela da reta. Vamos contratar o cara que estão pedindo, que se der errado, a culpa não é nossa. E o Atlético tá num discurso agora também de se aproximar e ouvir mais a torcida. Então talvez, se a pressão externa for muito alta, realmente não mantém o cara. Agora... se for isso, que pena, né? Porque o Atlético tá fazendo isso com vários treinadores. Mas a tendência, pra mim, é que o Atlético comece bem. Porque o Sampaoli agora, ele teve várias cartas na mesa e pôde escolher quais ele vai jogar, né? Então, assim, ele participou da construção do planejamento do Atlético para 2026. Então, ele participando dessa construção, acho que facilita pro início dele ser melhor também. A gente já viu aí, ao longo da história, né? Treinadores que chegam, treinadores que são mantidos. O Fernando Diniz, inclusive, começou né, de 24 para 25 e tal, e cai no Campeonato Mineiro, né? Aconteceu isso com ele, inclusive, né? Com o acho que esse ano a gente vai ver algumas quedas de treinador no Brasil nesse primeiro semestre, por causa e em função do calendário começar antes também, né? E porque muita gente ficou também, né? Os treinadores, alguns clubes trocaram de treinador, mas muitos pelo Brasil afora, né? Muitos ficaram, e aí vão disputar o campeonato estadual. Aí vem Paulista, Carioca, Gaúcho, Mineiro, não sei o quê. Encavala com o Brasileiro, com Copa do Brasil. A gente sabe que vale muito pouco, né? O estadual, né? Na prática, vale para os clubes do interior. Mas vale para demitir treinador. Aí que tá o negócio, né? Vale para mascarar uma série de coisas do campeonato estadual, desde para um lado ou para o outro. Eu já vi, por exemplo, time ser campeão. O América, não me lembro se o América foi campeão ou se bateu na trave, foi vice, e o Alencarzinho foi lá e falou com o América para Libertadores, não sei o quê, papapá, o América caiu para a Série B. Então, isso acontece no campeonato estadual por um lado e para o outro. Às vezes o time é campeão estadual também, tá lindo, maravilhoso, vamos arrebentar.
Chega lá e não acontece nada no Brasileiro, né? E também, às vezes, o time não vai bem. O Cruzeiro não conseguiu se classificar para a semifinal do Campeonato Mineiro do ano passado, 2025, e chegou em terceiro lugar no E o Brasileiro. Atlético era quem começou desconfiado 2025 e terminou sendo campeão mineiro. Agora, o fato do Atlético ter tantos títulos consecutivos joga uma pressão para cima do Cruzeiro? Sim. Vamos falar do Cruzeiro daqui a pouco, né? Mas como nós estamos falando do Atlético... Acho que sim. Por mais que tenha também esse pensamento no Cruzeiro, de iniciar pelo menos esses 3 primeiros jogos do estadual, o Cruzeiro não vai ter a sua equipe principal, mas isso não tira o peso de que o Cruzeiro não conquista o estadual há 6 anos, né? Então, tem um peso enorme isso, e de fato o torcedor quer voltar a levantar esse título, né? Não só o Campeonato Mineiro, mas também outro título de expressão. Há muito tempo o Cruzeiro na fila, e é claro que isso pesa, assim, né? Não é de longe o campeonato que brilha ou encanta o torcedor do Cruzeiro, mas é de fato um campeonato que o Cruzeiro precisa voltar a vencer, né? Essa hegemonia do Atlético não é legal, não pega bem, e o Cruzeiro montou um time, pensou um time, traz um time de 2025 pensando e, claro, lutando por esse título de 2026. É claro que essa fila do Cruzeiro, essa espera do Cruzeiro pesa nesse momento, e, é claro, por que não, deixa assim uma pressão para esse estadual. Agora, continuando a gente ainda falando do Galo, o Atlético nos 2 últimos anos, o Lucas até falou um pouco sobre isso, né? Priorizou as Copas, e aí chegou em 24 na final da Copa do Brasil, da Libertadores, em 2025 na final da Sul-Americana, e nos 2 anos brigou para não cair no Brasileiro, né? Largou, para mim, desrespeitou o Campeonato Brasileiro, se lixou pro Campeonato Brasileiro e foi disputar as Copas. Ô Lucas Maia, isso é uma lição para ser aprendida, né, para 2026, ou vai continuar fazendo a mesma coisa? Eu tenho a impressão que as lições finalmente estão sendo aprendidas pela SAF do Galo. Passou em 2024 por maus bocados, repetiu os mesmos erros em 2025, e agora eu tenho a impressão que a coisa está melhorando, que estão entendendo que o caminho é outro. Oportunizando profissionais no mercado com mais experiência em gestão de sociedade anônima do futebol, tirando quem não estava conseguindo responder à altura em relação ao seu cargo dentro do clube, mudando a forma de contratar, a maneira de conversar com o torcedor também. Enfim, acho que o Atlético, tenho a impressão que o Atlético tem feito isso. E esse é um ponto que acho que você tocou que é importante. Eu até lembrava num outro programa de uma entrevista do Rodrigo Caetano, lá em 2022, que ele falava que o Atlético tinha que aprender com o erro de não priorizar o Campeonato Brasileiro. E aí o Atlético repetiu esse erro 22, 23, 24, 25. Chegou no final do Brasileirão com o risco de cair 24, 25. Então, agora para 2026, acho que o planejamento está passando por isso, de avaliar os erros do passado e realmente mudar a rota em muita coisa. É a impressão que eu tenho com base nas atitudes que o Atlético tem tomado, como por exemplo, tirar o Vitor Bage, demitir uma outra galera que não estava surtindo efeito trabalho internamente, de colocar responsabilidades diferentes para o Paulo Brax, de até mesmo contratar o Sampaoli e colocar ali uma responsabilidade maior e autonomia maior para ele, de ouvir mais profissionais dentro do clube, como por exemplo o Siga, de tentar agir de uma forma diferente, de uma forma mais gestão SAF, e aí acho que para 2026, até mesmo com as contratações que estão chegando, a tendência é não repetir esses mesmos erros. Seabra, mas eu acho que pro Atlético, e aí vale, claro, para todos os clubes, não só o Atlético, a gente fala aqui do Atlético, mas serve para todos os clubes. Para priorizar um campeonato como o Campeonato Brasileiro, você precisa ter elenco, né? Então, sem elenco, é difícil você imaginar. E o Flamengo deixou uma mensagem muito forte quando ele priorizou o Campeonato Brasileiro. Mesmo à frente de outras competições, ele não abriu mão do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, era o título, mas ele mostrou que se importava e queria conquistar o Campeonato Brasileiro, como tem que ser, né? E aí, é claro que isso vale não só pela busca do título, mas também por não brigar na parte de baixo, né? Chegar mais uma vez, uma reta final de Campeonato Brasileiro brigando para não cair, eu acho que não dá para imaginar, o torcedor não espera isso, não quer isso de novo, claro, mas para isso o Atlético tem que ter elenco, né? Se a gente pega o Campeonato Brasileiro dentro de um cronograma normal, como aconteceu nos últimos anos, já é difícil.
Como está apertado agora em 2026, né, já iniciando, já agora no fim do mês, e aí para pegar esse calendário apertado depois da Copa do Mundo, e aí vai precisar ainda mais de um elenco recheado. E o Atlético não tem, pelo menos na minha visão, um elenco hoje titular. Quando perde peças e procura, por exemplo, lateral direito, volante, atacante. Então precisa pensar não só no time titular, mas também um elenco para compor o banco e também trazer essas peças para o Sampaoli, né? Então é preciso ir para o mercado entendendo que precisa de fato de um elenco mais recheado do Atlético. Muita gente pensa, né, Rafa, que quando a gente fala priorizar Campeonato Brasileiro, muita gente pensa que esquecer Libertadores, ou no caso do Atlético Sul-Americano, esquecer Copa do Brasil, não é isso. É claro que você vai poupar muitas vezes mais no Campeonato Brasileiro do que em Copa, do que mata-mata. A questão é justamente você poupar por poupar ali, pensando mesmo num jogo lá na frente de Copa do Brasil, você já começa a tirar o pé no Campeonato Brasileiro, ou você fazer um planejamento pensando muito em Copa do Brasil, você tá perdendo jogos no Brasileiro e esquecer um pouco disso, tá bom porque na Copa do Brasil a gente tá bem? Não, é você tratar o Campeonato Brasileiro como a principal forma de você chegar no Libertadores. Tem vaga pra caramba no Campeonato Brasileiro, e pra você não chegar no Libertadores, você pode chegar a uma final de Sul-Americana e não ganhar. E aí você não tem vaga na Libertadores porque no Brasileiro você tá mal. É isso que o Rafa falou, você precisa estar figurando entre os principais times pelo Campeonato Brasileiro, que até porque é onde você vai ter mais jogos na temporada, até mesmo para você testar jogador, você testar estilo de jogo, você dar ritmo pros seus jogadores. É importante que o brasileiro seja carro-chefe por causa disso. Lembrando, vocês falaram aí da Copa do Mundo que vai de 11/6 a 19/7, véspera do Dia dos Namorados aí, 11 de junho a 19 de julho. Estados Unidos, México e Canadá. Então o futebol para mais ou menos um pouco antes, um pouco depois ali, mas durante esse período aí não teremos o futebol jogado aqui no Brasil e todo mundo, para várias partes do mundo, né, que para o mundo inteiro aí também, para a Copa do Mundo. Agora nós vamos pular a Lagoa e vamos falar do Cruzeiro. Dá o pulinho. Dá o pulinho aí. De novo? Ué, foi legal, pô. Olha lá. Aí. Mas antes da gente falar dos caras... Falar pra vocês que nessa semana o clima nos supermercados BH ainda é de agradecer, celebrar em família e, claro, continuar aproveitando boas oportunidades para economizar. O ano já chegou ao fim, já começamos outro ano, mas nos supermercados BH as ofertas não param. Ainda dá tempo de garantir a economia de verdade, aproveitar preços especiais e encher a despensa pagando menos, seja para ceia, para os próximos encontros ou para começar 2026 com tudo em ordem. Aproveite as ofertas especiais, alcatra com maminha bovina, R$ 39,80, mussarela peça pedaço, R$ 27,90, Budweiser, R$ 3,98. Não perca nenhuma novidade. Baixe agora o aplicativo dos Supermercados BH e aproveite ainda mais benefícios. Supermercados BH, o nosso presente é ter você aqui. Então vamos falar, já deu o pulinho aí que vocês gostam, né? Aham. Agora vamos falar do Cruzeiro, então, para 2026. Cruzeiro que não conseguiu se classificar à final do Campeonato Mineiro de 2025, foi eliminado na semifinal pelo América. Na Copa Sul-Americana fez um papel ridículo e foi eliminado pela primeira vez de uma competição sul-americana na primeira fase. Não passou sequer da primeira fase num grupo que tinha o União lá de Santa Fé, o Muxuque Rune e o Palestino. Vamos combinar que era para o Cruzeiro ter passado. No Campeonato Brasileiro foi muito bem, obrigado. Chegou em terceiro lugar, quando muita gente nem esperava ali, sei lá, entre os 5, 6 e tal. E na Copa do Brasil, depois de eliminar uma turma boa, inclusive o principal rival, né, acabou perdendo nas semifinais para o Corinthians, fazendo uma partida muito ruim, outra partida boa e acabou perdendo nos pênaltis. Isso é passado, isso é 2025, pensando para frente agora, Rafa Nobre. Chegou o Tite. O que esperar desse trabalho, hein? Eu acho que esperar algo positivo como foi o trabalho do Leonardo Jardim, né? Acho que não dá para pensar nada diferente com relação ao trabalho do Tite. A gente já conhece e sabe também que ele vem com uma certa rejeição de parte da torcida, né? Mas é um cara de um trabalho muito linear, né? É um cara de regularidade, a gente vê isso muito, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Mas o Cruzeiro vai, eu acho, com a grande missão de buscar o título da Libertadores, né? O grande sonho do torcedor do Cruzeiro para essa temporada, e eu acho que passa muito pela sequência do trabalho do Leonardo Jardim. É um trabalho que deu certo, é um trabalho que a gente viu que
pode acontecer a sequência do trabalho. O Tite tem potencial para poder fazer isso. Acho que ele tem capacidade para seguir o trabalho do técnico Leonardo Jardim. Se tinha alguém no mercado disponível para poder dar sequência ao trabalho do Leonardo Jardim, era o Tite. E aí ele tem potencial para poder fazer isso, e claro que vai encaixar as ideias dele, o pensamento dele. Acho que ele pode inclusive suprir algumas carências, alguns problemas que tinha o técnico Leonardo Jardim, principalmente no decorrer da partida, né? A gente viu um time muito com a cara do Jardim, mas que às vezes faltava algo diferente no decorrer da partida, em alguns jogos específicos, em que o Cruzeiro não conseguia mostrar o que já tinha mostrado anteriormente, e faltava aquele toque mágico do treinador que acabava não acontecendo, e a gente ficava, às vezes, até brincava, né, com relação à demora na mexida. O Tite, ele é diferente nisso, ele é um cara que enxerga bem o jogo, então talvez seja aí o grande ponto, e talvez o ponto a ser melhorado do trabalho do Leonardo Jardim. Acho que o Tite tem potencial para poder fazer isso, e o Cruzeiro tem um elenco forte também para dar sequência a esse trabalho que foi bem sucedido em 2025. Lembrando que o Cruzeiro estreia daqui a 9 dias, né? O Cruzeiro joga no dia 10 de janeiro, no sábado, às 4h30 da tarde, jogo no Independência, né? Exatamente, Independência. O jogo estava marcado para o Mineirão, o Cruzeiro pediu a remarcação para o Independência por causa do gramado, né? Para manter ali a reta final da preparação do gramado do Mineirão para a temporada, que vai ser pesada, né? O Cruzeiro tem aí, além do Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Cruzeiro está de volta a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Falei Copa do Brasil, tá aí também. Copa do Brasil, Mineiro, Libertadores e Brasileirão. É isso, então, a temporada pesada do Cruzeiro. Lucas Maia, como é bom ver o Cruzeiro bicampeão da Libertadores de volta a uma Copa Libertadores da América, né? Sem dúvida alguma, tava na hora, né? O torcedor do Cruzeiro ficou muito feliz ao poder comemorar esse retorno à Libertadores. Agora, de fato, a gente pode parar de falar aquilo que o Cruzeiro tá voltando. Não, já voltou, tem muito tempo. O Cruzeiro já voltou. É claro que falta ainda aquele título que o torcedor tanto queria na Copa do Brasil em 2025. E aí, de novo, né, a gente falava de priorizar o brasileiro. Se o Cruzeiro não termina em terceiro ano passado, em 2025, no Brasileirão, a gente não falaria tão bem do Cruzeiro assim agora do que foi o ano passado, né? O terminar em terceiro lugar coloca a temporada, joga a temporada do Cruzeiro lá pra cima. Agora, esse ano de 2026, o Cruzeiro volta a disputar a principal competição aqui da América do Sul, e tem um trabalho muito difícil pela frente. Não vai ser fácil chegar às últimas fases da Libertadores, mas tem um cara no comando técnico que sabe jogar essa competição, que sabe muito enfrentar sul-americanos, que sabe e entende muito de futebol. O Tite pode não ser unanimidade entre os torcedores do Cruzeiro, mas é um baita de um treinador e que continua uma linha de trabalho muito parecida com a do Leonardo Jardim. É claro que existe ruptura de filosofia. 2026 do Cruzeiro vai ser diferente do ano passado. Tem forma de trabalhar, a forma de trabalhar do Tite é muito diferente do Leonardo Jardim, é claro, são técnicos de filosofias distintas, mas é parecido o comportamento deles, do time que eles montam dentro de campo. Tem características semelhantes, apesar do Tite ser um cara até mais maleável. O Tite é um cara que mudou muito o seu estilo de jogo com o passar do tempo. Teve time que jogava mais pra frente, com mais posse de bola. Teve time que jogava mais em contra-ataque, como era o Cruzeiro do ano passado. E mudou muito a formação. Mas o comportamento dos times do Tite tem muitas semelhanças com os do time treinado pelo Leonardo Jardim. Acho que isso é um ponto positivo para 2026 também, que a ruptura não vai ser tão grande assim. Ô Rafa, agora nós vimos o Cruzeiro, e aí, gente, sinceramente, não é exagero não, nós vimos o Cruzeiro quase acabar, né? Quase acabar. O Cruzeiro quase foi para a Série C. O que a turma lá fez com o Cruzeiro, e todo mundo sabe, não precisa ficar repetindo, é crime, né? É um crime. O Cruzeiro quase acabou, quase fechou as portas. O Cruzeiro ia ter que decretar falência, começar do zero lá embaixo, Série D, não sei o quê. E aí vem toda a história da SAF, Ronaldo, Pedrinho e tal. E o Cruzeiro agora está na fase de grupos da Libertadores. Não tem que passar nem na chamada pré-Libertadores. Chegou na fase de grupos da Libertadores, onde o Cruzeiro, na verdade, também vamos combinar, sempre esteve, né? Onde o cruzeirense estava acostumado a disputar a fase de grupos da Libertadores, e não a Série B, com todo respeito à Série B, mas não é o lugar do Cruzeiro, não é o lugar dos clubes grandes aí de Série A, principalmente do Cruzeiro, que é bicampeão da América.
E aí, pro torcedor do Cruzeiro ver esse time, esse clube, na verdade, ressurgir dessa forma, é bacana, é bonito, né? Ah, não, com certeza. E é onde, de fato, o Cruzeiro tem que estar, né? Se a gente recordar aí, puxar nesse passado recente, ali em 2020, se a gente imaginasse o Cruzeiro já em 2025 brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, em 2026 iniciando a Libertadores como um dos favoritos ao título para a competição, talvez muita gente fosse não acreditar, né? Pouco tempo até pro estrago que essa turma fez à frente do Cruzeiro aí, nessa gestão, não dá nem pra gente qualificar o que foi essa gestão que fizeram com o Cruzeiro, né? Então, é muito bom, é maravilhoso você ver o Cruzeiro de volta a esse posto de um dos candidatos ao título e com uma organização agora, né? Com uma gestão, com um trabalho que a gente entende e consegue enxergar um cenário até a longo prazo, talvez até melhor, né, do que o cenário hoje que o Cruzeiro se encontra, conseguindo sanar as dívidas aos poucos ainda e projetando talvez um Cruzeiro melhor para poder brigar à frente aí com Palmeiras e com Flamengo, claro, estão à frente do Cruzeiro nesse momento, mas que o Cruzeiro caminha para tentar se tornar um clube ainda mais organizado. Então é de fato onde o Cruzeiro tem que estar e é muito bom ver o Cruzeiro de volta a esse posto onde não deveria ter deixado de estar durante esse período. Agora, ô Lucas, em 2025, tanto o Pedrinho quanto principalmente o Leonardo Jardim, eles colocaram o sarrafo lá em cima, né? Sim. É um torcedor do Cruzeiro que sempre esteve acostumado a disputar lá em cima, de repente teve que se acostumar um pouco mais abaixo, mas aí agora voltou ao normal. Então, o Tite chega com essa pressão, os jogadores que colocaram o Cruzeiro em terceiro lugar no campeonato, que foi sensacional essa colocação do Cruzeiro no Brasileirão de 2025, chegar à semifinal da Copa do Brasil da forma como chegou, e como o Rafa bem lembrou, se a gente pegar 5, 6 anos atrás e pensar que foi tão rápido isso tudo, agora a pressão também dá uma aumentada para manter o sarrafo lá em cima, né? Demais. E o Tite tem estofo para isso, né? Claro, mas o torcedor do Cruzeiro, como a gente já tá falando, né, já não é unanimidade o Tite, então é claro que a pressão em cima dele tá alta, qualquer tropeço, qualquer joguinho mais ou menos, vão cair matando ali pra cima do Tite. E quando termina 2025, muito torcedor tava xingando horrores o Cruzeiro, pela derrota contra o Corinthians, por alguns jogos ali na reta final do Campeonato Brasileiro, jogando fora até o que passou na temporada, justamente porque o sarrafo tá lá em cima. Qualquer jogo mais ou menos do Cruzeiro vai receber uma enxurrada de críticas. A torcida voltou a ter aquela mesma exigência de antes, porque o Cruzeiro voltou a ser o time grande que sempre foi e que sempre incomodou os adversários ali do eixo Rio-São Paulo. Então, acho que para esse 2026, a torcida do Cruzeiro vai manter essa exigência da reta final do ano passado e principalmente para cima do comando técnico, da comissão do Tite, até mesmo por esse motivo do Tite não ser unanimidade entre os cruzeirenses. Mas, eu falei isso antes, né? O Tite é um baita treinador, ele conhece muito bem o que ele tem disponível para ele no Cruzeiro. Acho que foi, dentre as opções, a melhor para assumir o Cruzeiro para 2026. Ô Rafa, a gente está falando muito sobre esse negócio de priorizar, não priorizar e tal. E o Cruzeiro esse ano vai ter um calendário pesado, né? Vai ter um calendário bem estressante aí, já do início de janeiro para frente até ali no meio do ano. Aí vem aquela parada, a parada que às vezes é prejudicial, às vezes é boa. Em 2025 parou para o Campeonato Mundial de Clubes e para mim, para o Cruzeiro foi péssimo, né? Para mim, que eu falo opinião, né? Em relação à opinião, para o Cruzeiro foi péssimo e para o Leonardo Jardim também, né? Porque o Cruzeiro estava voando lá em cima e depois teve que tentar e conseguiu se manter, né? Mas o Cruzeiro vai ter um calendário pesado. Você vê o Tite, você vê o Cruzeiro priorizando alguma das competições ou vai com o que tem e vambora? Vejo sim. A prova disso é o início do Campeonato Mineiro, né? Abrindo mão dessas 3 primeiras rodadas aí, estendendo um pouquinho mais as férias para essa equipe tida como titular, né? A gente coloca tida como titular porque a gente ainda não tem os 11 titulares do Tite, né? Então, pelo menos essa equipe que termina 2025 sendo titular, o pessoal vai dar um descanso um pouco maior merecido, né? O Cruzeiro foi até além
pelo menos do Campeonato Brasileiro, com a disputa na semifinal da Copa do Brasil. Então, essa prioridade já começa no Campeonato Mineiro, né, quando o Cruzeiro abre mão dessas primeiras rodadas, mas a sequência, eu acho que daí para frente vai depender muito do que se apresentar os campeonatos para o Cruzeiro. O Cruzeiro monta um elenco, já tem um elenco, uma base forte do que vem de 2025. Eu acho que aí são peças pontuais, né? O próprio Pedrinho, a turma do departamento de futebol cita isso, né? Peças pontuais para rechear o elenco e ter elenco para poder brigar por outras competições também. Acho que esse é o trabalho. Então o Cruzeiro vai numa primeira frente com o Campeonato Brasileiro, que é o que se oferece para o Cruzeiro, aí para o fim de março, início de abril, quando inicia a Libertadores para o Cruzeiro, aí sim o Cruzeiro entender como consegue mesclar isso e consegue dosar isso para poder chegar forte também na Copa Libertadores, que eu acho que aí, segundo o próprio Pedrinho, né, é o grande sonho do dono do Cruzeiro. Eu acho que aí o Cruzeiro vai concentrar suas forças, claro, sem se esquecer do Campeonato Brasileiro. Ô Lucas, a gente estava falando agora há pouco sobre o Campeonato Mineiro, que começa já daqui a 9 dias, né? Pro Cruzeiro, principalmente. E aí, como no Campeonato Mineiro não tem jeito, né? Tá falando de um embola no outro, como foi agora há pouco, a gente falando do Atlético, fala do Cruzeiro, e acaba tudo se embolando. O Atlético já ganhou os 6 últimos campeonatos seguidos, né? E o Cruzeiro não consegue ganhar o Campeonato Mineiro há 6 anos. Então, você acha que tem uma pressão maior em cima do Cruzeiro para ser campeão ou em cima do Atlético para aí sim tirar sarro, né? Para falar, pô, o América é decacampeão, vou chegar lá e tal, alguma coisa nesse sentido, ou o negócio é o Cruzeiro mesmo? Não, eu acho que a pressão maior é pro Cruzeiro esse ano. Acho que o Atlético, por tudo que aconteceu em 25, né, a expectativa maior é para mudar o time ali e terminar melhor o ano. Então pensar mais em Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil ali, mas terminar bem 2026, coisa que não aconteceu nos últimos anos. Agora pro Cruzeiro tem uma expectativa maior para começar bem, para largar bem no Campeonato Mineiro, para já dar certo com o Tite, que chegou agora, e aí por isso acho que a pressão para o Cruzeiro ganhar esse Mineiro é maior, por esse motivo e também pelo que você disse de há 6 anos não levantar a taça do estadual. E tem outro motivo também, né, Sérgio? Desculpa, claro. É o fato do Cruzeiro ter terminado também em 2025 melhor que o Atlético, né? Então, isso acaba gerando essa ansiedade no torcedor e pesa a favor do Cruzeiro o fato de já ter uma base, mas ao mesmo tempo tem uma cobrança maior do torcedor. Afinal de contas, o Cruzeiro em tese está na frente do Atlético em termos de montagem de elenco, um elenco já estruturado, por mais que seja outro treinador, já tem uma ideia de trabalho, de uma equipe base. O Atlético precisa mexer na sua equipe principal, por exemplo. O Cruzeiro não precisa, né? Não precisa, se não perder ninguém até o início do Campeonato Mineiro. É o que a gente viu do fim de 2025 com as ideias do Tite, mas o time está lá, como o Cruzeiro deve jogar. Então acho que isso também pesa nesse momento de cobrança do torcedor também. Rafa, mas já que você mesmo puxou, eu ia te perguntar justamente isso aí que você acabou de falar. Então, tá? Não, mas não. Pergunta e ele responde de novo. Eu eu ia entrar justamente nisso, sem citar Caio Jorge, Matheus Pereira, Lucas Silva, Lucas Romero, já Cássio, tá citando, mas sem citar especificamente jogadores, tá engraçadão também, hein? Vai tentando aí que uma hora vai. Cara mala, né? Vamos começar o ano, é assim. Mas sem citar especificamente jogadores de montagem, de elenco, contratações, quem sai, quem vem e tal. Você falou que o time do Cruzeiro que terminou o ano tá aí pro Tite e tal. Mas o Tite vai chegar provavelmente com a mesma cabeça do Leonardo Jardim, vai jogar com o Christian para um lado, com o Arroio do outro, com o Matheus Pereira, não sei o quê, Lucas Silva, Lucas Romero, você vê mais ou menos por aí? É difícil, né, Seabra? Assim, a gente até comentava aqui em outros programas do que deve ser o Cruzeiro, vai depender muito de como o Tite pensa em montar esse time. Eu acho que o Tite é muito inteligente, né? O que ele conquistou na carreira foi por ter essa inteligência, sabedoria de administrar o grupo. Ele não por acaso tanto tempo à frente da seleção, né? Então você trata na seleção com os melhores jogadores da melhor seleção do mundo, né? Então ele precisa entender onde ele está pisando, e para chegar já mudando tudo, talvez não seja legal. Eu acho que ele vai dar sequência, pelo menos nesse início de trabalho, ao que fez o Leonardo Jardim, até porque deu certo, né? Ele vai dar sequência a esse trabalho,
para aí sim, aos poucos, perceber onde precisa mudar, perceber onde dá para ter mais as ideias dele, para encaixar melhor o que ele quer. Eu acho que aos poucos ele vai mostrar o que ele quer. Mas nesse primeiro momento eu não consigo ver já um time com a cara do Tite. Eu acho que a gente vai ver um time ainda com a cara do Leonardo Jardim. Você vê também, Lucas, você acha que o Tite é esperto, né? Ele não é bobo, né? Como o Rafa disse, o cara conhece o futebol, sabe que se ele chegar e tentar mudar tudo da hora do dia pra noite também, pode dar tudo errado, né? Então, vai mexer com o que deu certo até o final de 2025 e aos poucos vai botar a cara dele ou já vai chegar metendo o pé na porta? E o Tite, ele não tem nem muito tempo pra mudar tanta coisa, né? Acho que vai ter que, às vezes, trocar um pneu ou outro com o carro andando. Eu acho que é um grande mistério ainda, porque o Tite realmente ele pode optar por fazer algo diferente do que ele estava fazendo na seleção, por exemplo, o que fez no Flamengo. Ele é um técnico que já mudou o estilo várias vezes. O que a gente pode esperar de um Cruzeiro, geralmente, é um time que tenha talvez até mais posse de bola do que já teve do que tinha com o Leonardo Jardim. É um time com características ali que são inegociáveis para o Tite. Mas resta saber como ele quer fazer. E aí eu até concordo com o Rafa. Talvez ele implemente primeiro as suas ideias principais de jogo no time que já terminou bem o ano. E aí depois ele vai mexendo, mudando com as peças que ele vai ter no elenco para deixar ainda mais a cara dele, mas isso já falando de Campeonato Brasileiro, já mais para frente da temporada. Acho que é uma forma mais segura de iniciar 2026. Ô Rafa, quem começa a temporada, o Arroio, o Wanderson ou o Sinisterra? Tô brincando, não precisa responder, não tem nem como você saber. Mas você falou agora há pouco sobre início de Campeonato Mineiro e aí o Cruzeiro... O Wanderson não vai ser, tá? Desculpa. Será? Não vai. Por quê? Na ponta esquerda não vai. É do mesmo jeito que foi com o Jardim? Com Sinisterra e Arroio na opção pra ponta esquerda. É mesmo, Wanderson não. Ó? Não. Então o pai Lucas Maia de qualquer coisa aqui já tá prevendo. Cravando. Rapaz. E você cravou também? Não sei. Acho que o Wanderson já dançou, né? Não precisa nem voltar pro Réveillon. Não, se você, o que eu... pro elenco sim. Pro elenco sim. Não tô mandando o cara embora também não. Você me perguntar se eu fosse o Tite, pra mim eu também não começaria com o Wanderson não. Pra mim, entre os três, talvez seja tecnicamente o pior dos três. Mas não dá pra saber o que ele espera, né? O que ele quer dos jogadores, mas as ideias dele, sinceramente, não sei. Fisicamente, o Wanderson agora recuperado, né? Ele entrega muito pro time. O Sinisterra sai perdendo nesse quesito, né? Então seria questão uma briga. Física, né? A briga, se a gente for analisar a questão física, a briga estaria entre o Wanderson e o Arroio, né? Eu ficaria com o Arroio, mas não sei se é assim que pensa o Tite, né? Depende do outro lado também, né? Depende do lado direito também, se ele vai manter o Christian mesmo, né? Depende de um monte de coisa. Claro. Sabe nem como é que o Tite vai iniciar. Mas pelo estilo do Tite que gosta de ter velocidade pelo lado, acho que o Arroio sai ganhando também. Você falou sobre início de Campeonato Mineiro, Cruzeiro, você falou que vai começar com o time alternativo? Alternativo que reservas? É uma turma que volta de empréstimo, que o Cruzeirense não viu em 2025 e que vai Lucas, ver Rodriguinho. Uma turma que volta. O Tevez, por exemplo, seria um desses jogadores, mas foi pro futebol japonês, né? Então, alguns que voltam, não dá pra gente cravar quem são, porque a gente precisa entender como vai acontecer essa representação, como é que vai iniciar esse trabalho já na próxima semana, pra gente ter uma ideia de como será essa equipe base. Mas aquele Cruzeiro com Cássio, William, Fabrício Bruno, esquece, não vai ser aquele Cruzeiro para esses 3 primeiros jogos. Então o Tite aí sim vai conseguir observar alguns jogadores que não viu, e claro, o torcedor o Cruzeirense também não viu, que retornam de empréstimo. Dá para continuar com essa turma, a gente vai pincelar 2, 3, 4, 5 aqui, nesse início de trabalho, dessas 3 primeiras rodadas, vai ser uma avaliação de fato desses jogadores que voltam no Cruzeiro. Isso aí é perigoso, né? Porque a gente viu, por exemplo, o que aconteceu com o Atlético em 2025, quase ficou fora da primeira fase do Campeonato Mineiro, né? Porque começou o campeonato foi 25 ou 24? Foi 25. Foi 25 mesmo. O Atlético começou o campeonato com a base, porque estava lá na... 25, isso. 25. O Cruzeiro também estava lá. O Cruzeiro também estava lá. O Atlético ficou uma semana a mais nos Estados Unidos. E o Atlético começou com a garotada aqui, não venceu nenhum jogo. Aí depois, quando a turma desembarcou aqui, botou todo mundo em campo, aí e acabou sendo campeão mineiro, né? Mas é mineiro, né, também.
É Mineiro acho que até para isso também, né? Mas em se tratando dessa pressão que nós estamos falando, o Cruzeiro tem que ganhar, eu acho que, não sei. Vamos ver o que a base do Cruzeiro, a base ou os alternativos do Cruzeiro aí terão a oferecer. Guimarães, tem um recado aí, Guimarães? Nós mineiros temos aquele jeitinho todo especial, né? Amamos receber família, amigos em torno de uma mesa, gostamos de criar memórias e nada melhor para isso do que ter produtos de qualidade que são uma gostosura. Por isso, você pode confiar nos biscoitos Barbieri para estes encontros com a família e amigos em torno de uma mesa. E com tudo prontinho, você não terá trabalho algum. Tem polvilho, papa-ovo, escaldado, salgadinho, rosquinha, sequilhos, suspiros, sabores que trazem memórias de infância. E olha só, se você ainda não tem os biscoitos Barbieri no seu supermercado, padaria, mercearia, pode ligar agora para o telefone de vendas, que é o 319-8464-2774. 31, que é Belo Horizonte, 98464-2774. Para fazer os encontros com a família e amigos ainda mais inesquecíveis, criando memórias em torno de uma mesa, tenha sempre biscoitos Barbieri, o delicioso sabor mineiro. Beleza, voltamos então agora para essa segunda parte, reta final de O Tempo Esportes, primeiro programa do ano, hein? Quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2026, já estamos no outro ano, na outra próxima temporada já é esta, né? Seguinte, vamos fazer aqui, vamos continuar. A gente já fez aqui um exercício de futurologia de Atlético e Cruzeiro, especificamente aqui do nosso quintal, mas vamos pegar a seleção da CBF do Campeonato Brasileiro de 2025, do ano passado, do ano que terminou ontem, e aí nós vamos analisar do goleiro até o treinador, do goleiro até o final, mais ou menos o que a gente espera desses caras aí para 2026. Vai manter lá em cima a média, tende a cair, vai continuar bem... Vamos rapidamente dar uma pincelada em todo mundo aí. Bora, os meninos. Bora. Você que manda, pô. Tá aí, ó. O goleiro da seleção do brasileiro foi ele, o Rossi, goleiro do Flamengo argentino, 37 jogos, todos como titular, claro. Gols sofridos por jogo, uma média de 0,6 e gols evitados aí 9,16. Eu já adianto que não foi o meu goleiro do campeonato, mas... Quem foi o seu goleiro? Se eu não me engano, eu votei em Everson. Tá. Everson, pra mim foi o Everson, goleiro do campeonato. É justo também. Mesmo com o Atlético não sendo lá, né, uma campanha lá, grandes coisas, o Everson salvou muito o Atlético. E sai jogando muito bem com o pé também, coisa que o nosso Rossi aqui faz mais ou menos. Mas tendência do Rossi... Rossi faz, viu? Hã? Rossi faz. Ah lá, a turma aqui da arquibancada do Maracanã já discorda, claro. Não sei o que e tal. Não dá pra esperar. Não entregou nada esse ano, não. Mas... tá tudo certo, foi bem demais com o pé. O que vocês acham aí? Começando com você, Lucas, Rossi para 2026. Acho que foi o principal goleiro do Brasileirão ano passado, na minha opinião. Acho que você pode falar que o Everson é melhor com o pé e tudo. Não acho que o Rossi foi ruim com o pé, não. Mas os números dele no Brasileirão foram muito bons, foi justo. Para 26, Seabra, eu acho que vai seguir sendo esse goleiro de primeiro patamar aí no Campeonato Brasileiro. Rafa, mas é isso tudo mesmo ou tendo a dupla de Léos ali na frente e tal, dando uma segurada e dá uma ajudada? Ajuda, né? Para 2026 e aí? Ajuda demais, né? Se você for pegar a turma do Flamengo aí, a turma que se destacou para manter isso em 2026 vai ter que trabalhar muito, né? O Rossi para mim é um goleiraço, para mim tava de fato na seleção merecidamente do campeonato, mas você acompanha meio gol, né? Por gol sofrido por partida é muito pouco, uma média muito baixa, né? Então assim, fez os 37 jogos como titular, é absurda a média dele, os números são excepcionais. Se conseguir manter isso para 2026, para mim, vai até me surpreender. E nós já vamos pular para o próximo, mas uma menção mais que honrosa nesse caso aqui de goleiro, ao Fábio. Fábio, com a idade que tá. O Fábio foi o único jogador do campeonato. Não sei se você sabe disso. O Fábio foi o único jogador do Campeonato Brasileiro de 2025 que jogou todos os minutos. Não foi nem todos os jogos. Ele sequer foi substituído. Jogou tudo. E em altíssimo nível. E lá no Mundial, inclusive, foi eleito lá também e ganhou prêmio. Candidato a melhor goleiro do mundo, inclusive, no DBS. O Fábio é um fenômeno, né? O Fábio é um negócio... Enfim, vamos para a lateral direita, então.
Esquerda aí. Já foi pra esquerda aí, viu, turma? Quer começar ao contrário, a gente começa, não tem problema não, já tá aí mesmo, ó. Ele tem que conectar tudo, né? É legal. Ele podia só seguir, viu, turma? Mas ele, obviamente, quis conectar. Vamos então ao contrário, ó. Vamos pela lateral esquerda. O Reinaldo jogou 34 jogos, 33 como titular, fez 13 gols para um lateral e deu 6 assistências. Foi o meu lateral esquerdo também do Campeonato Brasileiro. Para 2026, ô Rafa Nobre, você acha que ele segue no Mirassol, né? Sim. Vai disputar agora Libertadores e tal. Vai manter isso aí ou foi um fogo de palha? Não acho que foi fogo de palha, mas não acredito que vai manter, não. Os números dele são absurdos, né? Número de atacante até. Os gols que fez, o Reinaldo, claro, tem muito gol de pênalti aí. Perdeu pênalti também contra o Cruzeiro, por exemplo. Ele perde o pênalti no Mineirão, o Cássio acaba defendendo a cobrança dele. Mas pra mim são números espetaculares que eu não consigo ver o Reinaldo, principalmente pelo fato do Mirassol ter subido o sarrafo, né? Em 2026 agora com uma campanha em que a gente não esperava o Mirassol no Campeonato Brasileiro, se dedicando completamente ao Campeonato Brasileiro, entregar o que entregou. Agora com divisão de Libertadores, um calendário mais apertado, e a turma, claro, passa a olhar com outros olhos, né? O Mirassol do ano passado que terminou o campeonato em 4º colocado, não perdeu em casa, começa a olhar diferente pro Mirassol. Acho que não mantém os números, não. Pra mim não é fogo de palha, é um grande jogador, um dos melhores da posição, não era o melhor do campeonato pra mim, fico com o Kaique, mas o Reinaldo pra mim, ele é um excelente jogador, mas não acho que ele consegue manter esses números, não. Também acho que não. Já foi Grêmio, já foi São Paulo, já rodou e tal, tá aí no Mirassol, provavelmente a melhor fase da carreira, né? Vai manter isso aí? Pelo ano de 2025, sim, mas também concordo com o Rafa, acho muito difícil manter esses números aí, ainda mais com mais desafios aí, adversários mais qualificados pela frente no ano de 2026 no Mirassol. É um time que virou um dos times a ser batido ali, então acho que pra manter isso aí é muito difícil pro Reinaldo. Pode fazer um bom 2026, mas igual ao ano passado, difícil. E lembrando que o Mirassol terminou em 4º lugar no campeonato, vai disputar a fase de grupos da Libertadores, né? Negócio de maluco essa campanha do Mirassol. Tem mais gente do Mirassol aí que daqui a pouco vai aparecer também. Olha lá, Iagueira, vamos seguir aí pro próximo. Agora, aí, ó, lateral direito. Agora esse pulou do... Virou o jogo. São os laterais depois dos zagueiros. Paulo Henrique do Vasco aí, ó, que foi... jogou no Atlético, inclusive, também teve uma passagem pelo Atlético. No Atlético não foi bem, no Vasco conseguiu jogar muito. 28 jogos todos como titular, 21% de passes certos, 8 assistências. Ganhou prêmio pra tudo que é lado aí, foi muito bem no Vasco. Por falta de outras opções, ele vai seguir reinando aí, ô Lucas Maia? Acho que você citou no ponto principal, né? A falta de boas opções para lateral direita faz o Paulo Henrique ser mais até valorizado. Não que ele não mereça, fez um 2025 muito bom, mas acho que para 2026 ele vai ser difícil até ele fazer a mesma coisa. Acho que entregar mais é até mais difícil, mas para 2026 seguramente acho que vai ser um dos nomes que a gente vai repetir durante a temporada de boas atuações, porque na lateral direita faltam bons jogadores, principalmente jovens como o PH. E lembrando, Rafa, pra você falar também sobre o Paulo Henrique, tem um detalhe, em 2026 tem Copa do Mundo, né? Sim. E ele tá no radar do Carlo Ancelotti, já foi convocado. Como é que vai ser o 26 dele aí, o pai Rafa Nobre? Ô Sebra, quando a gente pega o melhor ano do jogador e afirma que o ano seguinte vai ser igual, é difícil, né? Porque ele conseguiu entregar tudo que ele podia, pelo menos do que eu já vi do Paulo Henrique. Ele até me surpreendeu de um ano muito positivo, né? Bem demais. Talvez de um esquema que colaborasse também para ele, para que ele pudesse entregar o que ele consegue fazer de melhor, né? Então, eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Do que eu já vi do Paulo Henrique, seria uma surpresa para mim se ele fizesse um 2026 tão bom quanto ou melhor do que ele fez em 2025, até porque do que eu já vi dele, para mim é um jogador ok, mas que 2025 brilhou e brilhou muito. Quem mais agora, Iagueira? Vamos lá. Temos aí agora na pauta Fabrício Bruno, zagueiro titularíssimo do Cruzeiro, que também está no radar do Carlo Ancelotti. Pode até ser que esteja na Copa do Mundo, 33 jogos todos como titular, bolas recuperadas por jogo 4,5 e duelos ganhos em aéreos, né, em bolas aéreas, 69%. Zagueiraço aí, né? Difícil. Absurdo. Difícil acreditar que ele não vai manter isso aqui. Os números do Fabrício 2025
são absurdos, né? E para 2026 acho que tem grandes chances de manter sim, porque é um grande jogador e vai querer certamente disputar uma Copa do Mundo, e jogando o que ele jogou em 2025, ele tá garantido na Copa. Vai pra Copa, Rafa? Acho que sim. O voto de confiança do Ancelotti depois das falhas lá contra o Japão, né? Aquele voto de confiança acho que foi um sinal muito claro de que ele conta com o Fabrício Bruno para a Copa do Mundo. É claro que ainda tem um caminho para percorrer até lá, agora em 2026, né? Mas a constância do Fabrício Bruno, ela leva a crer que a gente pode esperar um 2026 muito bom dele também. É claro que isso, assim como a gente falou na questão do Rossi, né? Que a gente está falando de um jogador extra classe também, assim como é o goleiro do Flamengo, depende muito do elenco do Cruzeiro, né? Então, se é um elenco que consegue encaixar, entregar tudo que o Cruzeiro entregou em 2025, o Fabrício Bruno com certeza vai puxar essa fila. Faltam 7 aí, vamos desembolar aí, galera. Vou lá, zagueiro, mais um zagueiro. Léo Pereira. Vai manter tudo isso? Porque a tendência do Flamengo em 2026 é, sei lá, aumentar o investimento no futebol. Aí virou Real Madrid, né? Então, contratar ainda mais, e aí 34 jogos, entrou só em um, foi 33 como titular, bolas recuperadas por jogo 3.8, 55% de duelos aéreos ganhos. É outro ótimo zagueiro, né, Rafa? É outro ótimo zagueiro, e com tendência também a manter esses números agora em 2026, né? Porque a gente fala do melhor time do futebol brasileiro, né? E aí você tem um cara que é também extra classe, né? Então, se aqui a expectativa de 2026 é ruim para o Flamengo, para um Flamengo de Léo Pereira que se destaca nesse setor defensivo do Flamengo, acho que é lutar contra os números ou inventar alguma coisa que eu não consigo enxergar. Para mim tem tudo para ser um 2026 perfeito também. Segue voando, né, Lucas? Segue voando, ainda mais com a dupla de zaga, né? O Léo Ortiz do lado dele, potencializa muito o Léo Pereira. Já tem alguns anos jogando muito bem. Acho que para 2026 segue sendo um dos principais zagueiros. Vamos pro meio de campo, Iago? Vamos lá. Primeiro volante tá aí, ó. Lucas Romero, 33 jogos, entrou somente em um durante o jogo. 82% de passes certos, 36.4, e desarmes por jogo, 1.9. É o pitbull, perro do meio de campo do Cruzeiro, e caiu como uma luva titular com o Tite, né? É absurdo como o Lucas Romero jogou em 2025. Não sei se vai continuar sendo o melhor volante, primeiro volante aí do Brasileirão para a próxima temporada, né? Para essa temporada agora de 2026, porque a concorrência é muito, muito grande. Mas os números ofensivos do Romero surpreenderam muito, né? Que é um volante muito defensivo, muito de marcação, ajudou demais o Cruzeiro do meio para frente. 2025 dominou o meio de campo, mereceu estar nessa seleção. Para 2026 acho que mantém a mesma fase, porque é um cara que já está fazendo isso há um tempo. Não sei se continuando ser o melhor volante, mas certamente vai manter boa fase pro Cruzeiro. Não sei se como melhor, né, Rafa? Mas vai se manter em alta, né? Sim, é um cara muito regular, né? O Romero é muito regular, então o torcedor já se acostumou a ver o Romero de uma disciplina tática também monstruosa. É claro que foi um ano muito diferente para ele, principalmente nesse ponto que o Lucas tocou, né? Ofensivamente também chegando para essa batida de fora da área, desafogando muitas vezes o Cruzeiro. Mas é um cara muito inteligente de saída de bola, e a gente espera ver isso no time do Tite também. Então eu acho que tem tudo para ser um 2026 muito bom do Romero também. Outro volante. Quem foi o... tá aí, ó. Jorginho, volante do Flamengo. 18 jogos, 15 como titular. Você vê que o Flamengo, ele reveza muito seus jogadores, né? Porque o elenco é muito extenso, de qualidade, inclusive, né? 91% de passes. Chegou no meio do ano também. Hein? Chegou no meio do ano, né? Chegou no meio do ano, então acabou jogando menos. Desarmes por jogo, 1.2. É um volantaço também. Tem tudo, como a gente disse, do Rossi, do Léo Pereira, para manter aí o Flamengo... para se manter também como titular no Flamengo para 2026, né, Lucas? Acho que para ser um 2026 ainda melhor do que 2025 pro Jorginho, né? Jogou poucos jogos até, eu acho, para estar nessa seleção do ano passado, mas em 2026 acho que tem potencial para jogar ainda mais, viu? É um baita de um jogador. E aí, Rafa? Eu acho que a tendência é um 2026 melhor do Jorginho, porque como pré-temporada, com entendimento maior do calendário do futebol brasileiro, a tendência é de um 2026 ainda melhor do Jorginho, que é um craque de bola.
Quem mais temos na reta aí, Agueira? Vamos lá. O Arrascaeta tá aí, ó. Meia, ex-Cruzeiro, inclusive, claro, né? Tá lá no Flamengo, brilhando com a camisa 10 do Flamengo. 33 jogos, 30 como titular. 18 gols, 14 assistências. Falar o que da Arrascaeta? Vai ser um ano péssimo pra Arrascaeta. Rafa, o negócio aqui não é o que você espera, é o que você acha que vai ser. Não tem jeito, né, cara? Tem como falar que o Arrascaeta vai cair de produção, Rafa? Esse cara é um monstro. Ele é um monstro. Pra mim, é impossível imaginar um ano mais ou menos pra Arrascaeta. Ele vai... O tempo vai passando, ele vai se redescobrindo e vai... cada vez mais mostrando como é fácil jogar bola, né? E ele é fora de série. Pra mim, fora de série. O Arrascaeta, pra mim, no Brasil, é o único jogador que se aproxima de um craque, né? De ser craque. E é o melhor 10 do Brasil há bastante tempo, né? Teve uma concorrência aí na artilharia esse ano no Brasileirão. Ele fez 18 gols aí, como tá na tela. O Caio Jorge, 21, né? Concorrência pro Arrascaeta foi pesada. Olhando para camisas 10 também, tem o Matheus Pereira, que a gente ainda vai falar que é o próximo, que jogou demais também. Mas o Arrascaeta é absurdo o que ele faz quando ele tem a bola no pé, no Flamengo. Sempre foi a carreira inteira assim, né? Muitas vezes ele não participa tanto do jogo, não toca tanto na bola. Acho que em 2025 foi até mais participativo que em outras temporadas. Mas o que ele faz quando decide jogar bola é absurdo. Não tem outro jogador no Brasil que faça o que ele faz, viu? É realmente, para 2026, seguramente o principal jogador brasileiro. Brasileiro não, no Campeonato Brasileiro. E o que nos leva até a crer também que 2026 pode ser ainda melhor, né? No caso para Arrascaeta. A gente acompanhou a Arrascaeta aqui no Cruzeiro durante alguns anos, né? Algum tempo que ele jogou aqui com a camisa 10 do Cruzeiro. E ele já era um cracaço de bola, jogava muita bola. Mas aí, na minha opinião, não sei se você concorda, ele subiu de produção no Flamengo, né? Ele tá jogando melhor no Flamengo do que ele jogou no Cruzeiro, que já foi muito, né? Também acho. Mas aí conta muito também o elenco, né? Um Flamengo de um elenco mais recheado, não que o Cruzeiro do Arrascaeta, pelo menos em 2 temporadas, vamos dizer assim, o Cruzeiro tinha realmente um elenco muito bom, mas que não se comparava ao elenco do Flamengo da última temporada, por exemplo, né? E que é dessa também, de 2026, que inicia, né? Então, o Arrascaeta tem essa turma para poder dividir a atenção da marcação, e qualquer espaço para o Arrascaeta é letal, né? É um cara muito diferente, de uma velocidade de raciocínio, habilidade, finalização absurda. É um cara que a cada ano você vê uma face diferente dele, e agora com essa vontade, esse apetite para poder fazer gol, né? Então, o Lucão comparou esses camisas 10 aí do futebol brasileiro, né? Claro que são características diferentes, mas o Arrascaeta, o apetite que ele tem para fazer gol é absurdo, né? É de um atacante mesmo, e tem muita qualidade para isso. Joga muita bola, né? O Lucas já deu o spoiler aí, quem é o próximo? Aí, ó, MP10, o Matheus Pereira, também meia da seleção do campeonato, lembrante, nós estamos falando só da seleção do Campeonato Brasileiro de 2025. Esquece aí Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores e tal. E é da CBF também, né? Da CBF, não foi nem a gente que votou, não. Pegamos exatamente o que a CBF elegeu. 34 jogos, 32 como titular, marcou 7 gols, deu 7 assistências. Aí é o cérebro do meio de campo do Cruzeiro, né, Lucas? Participa demais. Tem uma estatística que você gosta muito, que é a de pré-assistências. Né? Essa é sensacional. É o líder do Cruzeiro em pré-assistências. E aí é um cara que participa muito do jogo, né? O Matheus Pereira, em 2025, foi absurdo o quanto ele participou do jogo todo, cara. Corria o campo inteiro, você viu o Matheus Pereira em todos os espaços do campo. O mapa de calor do Matheus Pereira, você nem enxerga as linhas do campo, deve ser tudo vermelho, porque ele realmente correu o campo demais e se entregou fisicamente muito. E, claro, aí não precisa nem falar do talento que ele tem com a bola no pé, dos passes, da construção da jogada, desde lá de trás, quando tá lá na frente também, sempre daquele último passe, aquela assistência, participou bem demais. Torço para que o Matheus tenha muitas oportunidades, inclusive na seleção brasileira, quem sabe disputar a Copa de 2026, porque bola para isso ele tem, joga muito o Matheus Pereira. Ô Rafa, em determinado momento o Matheus Pereira chegou a ser muito cobrado pelo torcedor do Cruzeiro até, né? E aí acho que era o time inteiro também, né? E o Matheus Pereira, claro, por ser o cara diferenciado, o camisa 10, todo mundo apontava para ele, né? Mas ele, a gente pode falar que ele deu a volta por cima e mostrou, bateu no peito e falou, ó, é isso aí?
Acho que sim, né? Acho que sim. Ele também conseguiu se reinventar e eu acho que aí a gente precisa dar os créditos pro Leonardo Jardim também, né? Ele conseguiu extrair o melhor do Matheus Pereira com uma participação na pressão, na marcação, na saída de bola também, que funcionou e funcionou muito nesse Cruzeiro de 2025, né? Se os números aí que a gente tem na tela de 7 gols, 7 assistências, esse destaque de pré-assistência que o Lucas trouxe também, mas ele participa o tempo todo do jogo e acaba não trazendo esses números que a gente vê quando acompanha os jogos do Cruzeiro, né? A vontade de participar o tempo todo, de buscar às vezes a bola lá na saída de jogo, ou se apresentar para ele, criar espaço e pressionar também o adversário quando não está com a bola. Foi o Matheus Pereira de 2025 completo, né? Então, sem ter o que questionar. Quando cresce também nos momentos decisivos, né? Isso foi muito uma cobrança do torcedor, de um Matheus Pereira que não aparecia tanto nos momentos decisivos, mas no jogo que custou a classificação do Cruzeiro para a final da Copa do Brasil. Para mim, o Matheus Pereira só não fez chover naquele jogo, né? Por mais que o Arroio tivesse feito os 2 gols, para mim ele foi o melhor jogador da partida, participando, se entregando, doando e se fazendo presente, dono da camisa 10 de fato do Cruzeiro. Então é um cara muito diferente que tem tudo para poder trazer um 2026 ainda melhor. E o Cruzeiro vai precisar muito desse jogador também, né? Numa Copa Libertadores, por exemplo, né? Se tiver um jogo pesado, um jogo complicado, uma bomboneira da vida, uma coisa assim, aí é bola nele que normalmente ele resolve, né? Vamos pro ataque agora para ver quem da seleção do Brasileirão. Aí, ó, Vitor Roque, o Tigrinho, jogador do Palmeiras, voltou pro Brasil, 33 jogos, 24 como titulares, fez 16 gols, uma média altíssima, né? Com 3 assistências. Vitor Roque chegou também, claro, né? No Palmeiras todo mundo é criticado, né? O Abel é criticado, a Leila é criticada, todo mundo é criticado no Palmeiras. O cara ganha tudo e é criticado. Foi muito criticado pelo torcedor também, mas os números dele, né, Lucas? Falar o quê? O Vitor Roque fez uma baita de uma temporada, né? E cada jogador tem seu tempo, né? Muitas vezes o pessoal criticava o Vitor, que é muito jovem ainda, né? Tinha que ter jogado melhor aqui, tinha que ter jogado melhor ali. Teve o tempo dele, em 2025 conseguiu jogar, ainda mais com um técnico que é o Abel Ferreira, que sabe muito bem potencializar um jogador. Vitor Roque arrebentou em 2025, foi muito bem, principalmente naquela reta final. O time do Palmeiras em outros setores do campo deixou muito a desejar, mas o Roque realmente fez uma grande temporada, um grande campeonato brasileiro, acho que mereceu também estar aí nessa seleção da CBF do Brasileirão. E para 2026 é outro que eu penso que pode se dar ainda melhor na temporada, porque 2025 não jogou ainda tudo aqui, todos os jogos, não foi titular na maior parte do tempo, revezou muitas vezes com o Flaco, deu lugar muitas vezes a outros jogadores de mais velocidade pelas pontas. Acho que para 2026 o Palmeiras vai jogar mais em função do Vitor Roque, e por isso ele pode ser ainda mais potencializado. Ô Rafa, lembrando que em 2026 ainda deve ter a concorrência aí do Paulinho, né, que vai voltar, não sei quando, né? E nem como, né? E nem como, porque a lesão dele foi complicadíssima, né? E até tem Bruno Rodrigues também, né, que vai, não vai, sai, não sai. Não sei se é tão concorrente que eu digo assim, tá lá no elenco, né? Não tô dizendo que vai ser titular. Mas titular aí, o Vitor Roque, de olho em seleção brasileira até, hein? Sim, com certeza. E é a tendência também que seja um 2026 ainda melhor, né? Porque a gente analisa um jogador, por mais que já estivesse aqui, conhece bem o futebol brasileiro, mas veio sem uma pré-temporada, com tempo agora para poder conseguir chegar no melhor do seu condicionamento físico, e ele depende muito disso, né? O atacante depende muito disso. Então é claro que isso vai contar muito para essa temporada que inicia. Acho que tem tudo o Vitor Roque, que é um excelente jogador, para poder apresentar agora em 2026 um futebol ainda melhor do que apresentou em 2025, talvez aquele futebol que chamou a atenção da Europa, né? Tem potencial para isso, joga muita bola também o Vitor Roque. E pra gente fechar então, falta só um mesmo, né? Aí, ó. E o técnico, né? Falta o treinador. KJ, 9, 33 jogos, 33 como titular, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 21 gols, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 21 gols e 8 assistências. Às vezes a turma fala assim, mas o Raio cai 2 vezes no mesmo lugar, fase de jogador, às vezes vai lá em cima, às vezes vai lá embaixo. O 2024 do Caio Jorge não tinha sido grande coisa, em 25 ele aí sim aflorou, né, e virou esse jogadoraço aí, chamando a atenção de todo mundo. Mas e aí, ô Lucas Maia, tem tudo o Caio Jorge para repetir em 26 ou 25, ou foi só também o Raio que caiu uma vez e
Acho que não. É lógico que pode ser que o Caio Jorge não repita o mesmo número de gols da temporada de 2025. É muito difícil a gente cravar que o cara vai conseguir fazer mais de 30 gols. E é difícil cravar se ele também vai conseguir manter esse mesmo ritmo, porque foi a melhor temporada da carreira do Caio Jorge até agora. Disparada a melhor temporada. Mas o mental do Caio, de se dedicar, de estar focado, e focado muito no objetivo também de disputar uma Copa do Mundo, ele sabe que jogando o que ele jogou em 2025 vai ter oportunidades com o Ancelotti. Acho que isso tudo pesa para ele ter um 2026 também muito próspero, um 2026 excelente. Pode não fazer o mesmo número de gols, mas acho que se depender da dedicação dele em campo, ele estando bem fisicamente, sem lesões, o Caio certamente vai continuar voando. Não acho que é só fase não, viu, Seabra? Ô, Rafa, nós falamos do Fabrício Bruno, do Matheus Pereira, que são jogadores que o Cruzeiro vai precisar muito, né, para uma temporada pesada. E esse aqui, então, nem se fala, né? Romero também teve, exatamente, esqueci. E esse camarada aqui nem se fala, né? Não, Você já mandou beijo pra ele, piscou, deu telefone. Não, beijo até que eu não mandei, não. Você me deu uma ideia. Posso, boa. Posso pensar nisso. Você fica à vontade aí pra 2026. Aí eu faço na hora que você vem me criticar. Você tá perdendo a mão aí, você tá não sei o quê. Você dá ideia, pô. Não alimenta legal. Isso, não. A imagem de 2025 é o Caio Jorge pulando a placa de publicidade, assim, ó, e o Rafa Nobre... Foi ou não foi? Foi. Pior que foi mesmo. Esse cara é maravilhoso, pô. Esse cara é maravilhoso. Esse cara em 2026. E não se apaixonou com o Caio Jorge em 2025. Ô Seabra, tem tudo pra ser também um 2026 dele, né? Porque é um ano de Copa e ele, é claro, mira isso, vai em busca dessa vaga pra Copa do Mundo. Se a lesão e a expulsão também no Clássico, né? Aquela expulsão acabou deixando uma marca ruim, manchando talvez um pouco daquela imagem que tinha o Caio Jorge. Ele só consegue apagar isso fazendo gols. Se tem um cara que soube fazer isso em 2025, foi ele. O Cruzeiro conseguiu encontrar um jeito que pudesse abastecer e principalmente alimentar essa fase positiva do Caio. E em 2026 a receita é essa, né? Se a turma não conseguiu parar o Cruzeiro em alguns momentos dessa fase espetacular do Caio Jorge, esse é o segredo para 2026, para poder manter isso e manter essa boa fase do Caio. É um cara que se dedica, se entrega muito. A gente já falou isso em zona mista, inclusive com ele, né? Muitas vezes ele faz um gol que parece sorte, né? Mas ele tá lá para poder batalhar, para poder se entregar. É um cara que treina o tempo todo. A gente viu agora nas férias. A gente sempre vê isso, né? Em momentos em que ele não precisava se entregar tanto fisicamente, se entrega porque sabe que a temporada exige isso. E os frutos eles são colhidos, como foi em 2025. Caio é um cara que batalhou muito para poder conquistar tudo que conquistou e tem tudo para fazer isso também em 2026. Tem um ditado, né, que fala que a sorte acompanha quem trabalha, né? Sorte acompanha quem trabalha duro, né? Aí é sorte, né? Mas então vamos ver o que vai acontecer com o Caio Jorge, artilheiro dos dois principais campeonatos do futebol brasileiro em 2025. Vamos ver se 2026 ele Gostei segue. Dessa foto aí, não podia ter pegado outra, tá? Gostou não, né? Não. Você tá fazendo aqui, pô? Aqui, ó. Não, é bom eu... Casinho. Você gosta dele fazendo casinho, mexe o cabelo aqui, ó. Mexe o cabelo, joga pra lá e... É isso. Guimarães aí. E vamos pro treinador então, pra gente fechar. Aí, ó, Rafael Guanais. 38 jogos, claro, né? Dirigindo gols. O Mirassol marcou 63 gols, sofreu 39 gols. Eu falo, o Guanais marcou 63 gols. Artilheiro de tudo aí, o cara. Caramba. Né? E 51,1% de posse de bola teve o Mirassol, em média, nos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Aí eu cravo que não, tá? Eu cravo que não. É impossível. Que você acha que não em 2026? Não tem condição do Mirassol entregar tudo isso que entregou em 2025 e 2026. Então eu cravo que não. Eu duvidei do Mirassol em 2025, vou manter minha opinião. Duvido. Você acha que o Mirassol cai pra Série B em 2025? Não, calma aí. Não acho que é tanto, mas esses números aí não vai conseguir entregar no Mirassol, não. Então vamos lá, o Mirassol passa da primeira fase da Copa do Libertadores? Acho que sim. Passa, Lucas? Depende muito do grupo, né? Eu não acho que o Mirassol não vai priorizar Libertadores, não, tá? Agora, uma coisa... Você acha que não? Não, Libertadores não. Acho que prioriza Campeonato Brasileiro de novo. Paulista também? Não, Paulista também não. Acho que o Mirassol... O negócio do Mirassol é você conseguir de novo uma classificação a uma Libertadores ou até uma
o playoff, né? Antes da fase de grupos, a pré-Libertadores 2027. Acho que é esse o plano do Mirassol. O Mirassol não queria nem ir para Libertadores esse ano, não estava no planejamento isso. Então, assim, vai ter que, obviamente, mudar a rota. Mas para 2027, acho que o negócio é você se estabelecer na Série A. Para isso, precisa priorizar o Campeonato Brasileiro. Ô Rafa, pelo que a gente conhece de campeonatos estaduais, tá aí, ó, campanha sensacional do Rafael Guanais, Mirassol lá em cima, papapá e tal. Toma umas 4 lambadas no Campeonato Paulista aí, vai tudo embora isso aqui? Não. Acho que não, né? Acho que não, será? O Mirassol não tem essa pressão para poder entrar no Campeonato Paulista para brigar por título. Não tem uma torcida que exige tanto e vai buscar tanto essa regularidade dentro do estadual, né? Então, acho que tem uma margem para poder errar e acho que é por isso também o Guanais decidiu ficar no Mirassol, para poder ter esse respiro, entender um pouquinho melhor de uma competição que vai exigir um pouco mais dele e reforçar o nome dele no mercado, né? Então, vai ser um ano de uma afirmação e vai ser muito interessante ver o que ele consegue entregar à frente do Mirassol, de uma expectativa que aumentou, né? O sarrafo sobe e aí a gente fica nessa expectativa de como será o Mirassol agora em 2026. E pra gente fechar, Lucas, isso que o Rafa falou rapidamente, dele ter permanecido no Mirassol, teve propostas aí, Botafogo queria e tal. Você acha que foi inteligente da parte dele? Acho que sim, porque é justamente por isso, porque ele tem mais segurança no Mirassol, vai poder fazer um trabalho de dar continuidade a esse trabalho, mesmo que passe por grandes desafios e oscile mais no ano. O Mirassol vai ser difícil o Mirassol ficar entre os 4 primeiros do Brasileirão de novo, muito difícil, muito mais do que foi em 2025. Talvez o Mirassol consiga só uma Sul-Americana para 2027, mas ele tem a segurança que se ele continuar fazendo o trabalho, vai permanecer no clube. Beleza, turma. Então é isso aí. Lucas, obrigado. Feliz ano novo pra você, pra família toda. Pra nós, muito obrigado, Daniel Seabra. Rafa, Carneiro, Lucas Nobre. Olha, eu tô invertendo, Rafael. Eu sei, eu só falo de zoeira. Ah, tá. Tá bom. Não, mas ficou bom. Rafa, obrigado mais uma vez. Feliz ano novo. Valeu. E sempre essa parceria. O Lucas, eu conheço há menos tempo. Essa peça aqui eu já conheço há uns... não precisa falar de data, né? 20 e tanto. Não, pra quê, aí. cara? Jogou bola comigo. Pouca coisa. Bola comigo. Eu tenho 25 anos, pô. Gente, obrigado. Feliz ano novo pra todo mundo. Tá aí, passamos a régua então em 2025. Já fizemos retrospectiva, já fizemos a futurologia pro ano de 2026. E agora é bola pra frente, é esperar o que a turma aqui de Minas Gerais contrata, dispensa, muda. A partir de amanhã a gente já começa então a falar tudo sobre o dia a dia. A gente segue, né? Falando tudo sobre o dia a dia dos clubes aqui de Belo Horizonte e claro, sempre com a sua parceria. Obrigado a todo mundo aí que esteve com a gente hoje nesse primeiro dia de ano de 2026. E amanhã tem mais 5 horas O Tempo Esportes aqui nos canais youtube.com/otempo e youtube.com/otempoesportes. Obrigado pela audiência, gente. Um abraço, até amanhã.